A estrutura de um artigo de opinião possui 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, por sua vez, é o primeiro parágrafo da redação e tem um papel importantíssimo dentro dessa estrutura. É sobre esse parágrafo que falaremos neste vídeo. Fique aqui e verá. Vamos juntos? Salve, gente! Você está no canal Prep Concursos. Aqui nós só tratamos de exame de seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Se você vai concorrer a uma das vagas, está no lugar certo. É sempre bom lembrar que os tópicos aqui abordados têm como foco as provas de português e redação do IFRN. Assim, evitaremos falar de regras detalhadas e exceções. Vamos direto ao que interessa. A partir de agora, trataremos da introdução no artigo de opinião. Vamos apresentar nesse vídeo uma abordagem entre as inúmeras que existem. Não é melhor nem pior do que as demais, mas busca dar a você, candidato, um conhecimento sólido e embasado sobre o assunto. Antes, porém, você precisa saber a diferença entre assunto e tema. O assunto é qualquer aspecto relacionado à realidade sobre o qual se possa falar. Tem significado mais amplo, mais genérico e pode ser desdobrado em temas. São exemplos de assuntos: educação, violência, saúde, meio ambiente, religião. Já o tema é um recorte do assunto. Ele gera um ponto de vista e dá margem à discussão. Por isso, todo o texto deve acontecer em torno dele. Se a banca escolhe o assunto violência e limita ao tema a violência no trânsito das grandes cidades, você já pode perceber que o assunto é mais amplo e o tema mais específico. Exemplificando para você entender melhor, o tema é específico e se encaixa no assunto. Se o assunto, por exemplo, é alcoolismo, o tema será uma das especificidades do assunto, ou seja, estará dentro do mesmo campo conceitual e poderá ser efeitos do alcoolismo no trânsito. Já fica claro para o candidato que não deve focar seu texto em causas, pois a palavra efeitos pressupõe consequências. Agora, voltemos à introdução. Quando estiver escrevendo o parágrafo da sua introdução, procure ajudar o leitor a perceber o assunto, o tema e o seu ponto de vista sobre o tema, ou seja, a sua tese. Comece fazendo uma contextualização do assunto. A contextualização é a ação de estabelecer um contexto para determinada situação. Ela é importante para que o seu leitor tenha uma correta percepção sobre o assunto, a fim de obter uma compreensão total e não fragmentada a respeito de um tema. Vamos ver algumas opções para ajudá-lo a fazer a sua contextualização. Uma delas é o resgate histórico. Chame atenção para um ponto na história relacionado à situação abordada no tema. Não é difícil, mas você precisa ter o domínio do fato histórico que vai mencionar. Inventar não pode. Ligue esse fato ao panorama atual do tema e mostre que o problema é relevante e precisa ser enfrentado. Veja um exemplo do parágrafo introdutório contextualizado por meio de resgate histórico. O autor vai buscar um fato na história para ligá-lo ao tema que se constitui numa problemática no Brasil.
Vamos ver o texto. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, a Inquisição julgava e condenava as pessoas que não seguiam a religião católica. Nos dias de hoje, o Brasil também vivencia um contexto parecido com aquela situação. Ainda persistem casos de preconceito e discriminação sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no nosso país é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade e pelo Estado. Perceba que a contextualização inicia o parágrafo apresentando um fato histórico, que é a Inquisição na Idade Média. A seguir, o fato é ligado ao tema, a intolerância religiosa nos dias atuais, relacionado a outro semelhante na atualidade. Há duas outras maneiras muito usadas de iniciar sua introdução. A interrogação é uma delas. Deixe no ar um questionamento para ser discutido no seu desenvolvimento. Assim você induz o seu leitor a pensar a respeito. Exemplo: você sabe de que forma o bullying interfere na personalidade da criança? Há também o dado estatístico chamativo. Exemplo: segundo o Ministério do Trabalho, apenas em 2021 foram registrados 571 mil acidentes e 2.487 óbitos associados ao trabalho. Mas atenção, caro aluno, use dados confiáveis. Após a contextualização, vem a apresentação da sua tese. Mostre ao leitor o que pensa sobre o tema. Exponha sobre o que será discutido. Não se trata de resumo, mas de uma antecipação que servirá como uma preparação do leitor a fim de perceber a sua intenção. Vamos ver se compreendeu. A tese vai ser criada a partir do seu ponto de vista. É assim que você vai antecipar a sua argumentação, que virá a seguir. É a sua sinalização para o leitor sobre a rota que vai traçar ao longo do seu texto. Uma boa introdução precisa estar ligada ao desenvolvimento de forma clara e coesa. Agora, veja algumas sugestões de expressões para iniciar a sua introdução. Hoje em dia, atualmente, nos últimos anos, é indiscutível, muitos têm conhecimento de, ao contrário do que muitos acreditam, de acordo com, e a fonte deve ser mencionada. Vamos retomar o parágrafo anterior para uma análise mais minuciosa. A contextualização, já discutida anteriormente, você já percebeu onde ela se encontra, apresenta um fato histórico comparado a uma situação na atualidade. O assunto: intolerância religiosa. O tema, que é a apresentação da problemática, é a intolerância religiosa nos dias atuais no nosso país. E o ponto de vista que constitui-se na tese é que há necessidade de enfrentar a intolerância religiosa e buscar soluções para essa problemática. Vamos fixar o assunto? Agora temos aqui um mapa mental com as etapas da introdução. Na primeira etapa lá nós temos a contextualização. É a apresentação do assunto, que pode ser feita por meio de um fato histórico, por meio da elaboração de uma pergunta ou por meio de um dado estatístico. Na etapa número 2, aparece o tema,
o tema é a apresentação da problemática. Na etapa 3, temos o ponto de vista ou opinião. O ponto de vista é que direciona para a tese. Lembrando que o número de linhas deve ficar entre 5 e 8. 8 dicas úteis para você criar sua introdução. Exponha a sua tese e deixe claro o seu posicionamento. A introdução não contém argumentos. O desenvolvimento é o lugar da argumentação. Não use expressões do tipo eu acho, eu penso, na minha opinião. Sugiro também evitar a primeira pessoa do singular. Não existe receita de bolos para escrever textos, mas fundamentos consistentes. Se não tem a prática suficiente, siga os passos para começar fazendo o básico. Você não precisa de talento para escrever um texto eficiente. Precisa de muita prática. 99% de prática e 1% de talento. A passagem da introdução para o desenvolvimento é uma técnica que também precisa ser treinada. E por último, mas não menos importante, não exceda as 8 linhas. Caro candidato, apesar de ser jovem e estar no 9º ano ou no início do ensino médio, você pode fazer um texto consistente. Como? Treinando, escrevendo, praticando. Que este vídeo tenha ajudado a perceber que, com paciência e estudo, criar a introdução de um texto convincente é possível. Espero esta aula ter contribuído para o seu crescimento. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.